Hoje vamos iniciar o canal Tô de Rango, na TV Semas, a melhor web TV escolar da Bahia. E no programa de hoje o tema será a alimentação na sociedade moderna. Fique com a gente! Tô de rango! Bom, sobre esse tema, acredito que a gente deva primeiro fazer uma reflexão com a nossa própria alimentação, principalmente agora nessa quarentena. Eu acredito que vocês devem estar comendo muito mesmo. Então, por exemplo, bolo, salgado, né, como coxinha, pastel, né, pizza, hambúrguer, entre outras coisas. E acho que a gente não se pergunta, basicamente, como é que esses produtos eles são feitos, né? De que ingredientes eles são feitos? Quem produz ele, né? Ou eles? De onde é que vem essa comida, né? Às vezes você vai dizer, o pastel vem da lanchonete, comprei lá. Mas a reflexão ela é muito maior do que isso. Porque a gente tem que pensar do que é feito esse pastel. E esses ingredientes que fazem o pastel, que lá o pessoal da lanchonete ou da pastelaria fizeram, eles vieram de onde? Quem produziu esses ingredientes para poder ser feito o pastel? Então, inicialmente, a gente tem que fazer esse exame para poder a gente entender que nós não sabemos tão bem a procedência dos nossos alimentos. Como a gente é da cidade, a maioria de nós não está acostumado a ver uma produção de alimentos. E muitas vezes também a gente não faz parte do preparo desse alimento. Por exemplo, está na cozinha, né? A culinária hoje ela não é uma atividade tão praticada entre crianças e adolescentes. E isso está ligado a uma educação alimentar que a gente não tem. A gente não tem desde criança essa educação alimentar. Provavelmente você que está em casa, você deve lembrar aí de sua infância. E aí, por exemplo, você começa a se pensar quando você ia na cozinha que queria mexer nas panelas ou queria fazer a própria comida e a mãe, né, brigava, gritava, dizia: menino, sai daqui, que isso não é lugar para criança. E a gente criou, né, se distanciando dessa cozinha. E aí qual resultou o problema? Que hoje a gente não sabe como é feito alguns tipos de alimentos. Isso é muito comum, por exemplo, lá na escola eu estava dando uma aula sobre essa questão da alimentação e eu perguntei para as crianças, né, do 6º ano quem aqui cozinha? E poucos meninos levantaram a mão, né? Poucos meninos e meninas. Mais meninas do que meninos. Ainda tem esse problema de gênero que a gente não vai ter como tratar tudo aqui no vídeo. Mas mais as meninas levantaram a mão. Mesmo as meninas e os poucos meninos, a quantidade em termos da sala foi uma questão de 20% da sala, né? E às vezes o que eles cozinhavam não eram tudo. Era saber fritar um ovo, fazer um cuscuz, um café e olha lá. Então a gente começa a entender que nessa sociedade moderna as pessoas elas não estão cozinhando, por exemplo. Elas não produzem seu próprio alimento. Onde é que a gente pega nosso alimento? Das feiras, dos mercados, das lanchonetes, padarias. E aí nesse processo a gente se distancia dessa produção de alimentos, dessa preparação de alimentos. Então, nessa sociedade moderna, ainda a gente tem um outro problema, que toda alimentação ela está a um clique, né? Então, você está com fome, está com dinheiro em casa, ou seu pai está com dinheiro em casa, o que é que você faz? Né? Vai lá no aplicativo, né? Os food da vida, iFood, né? Tem aquele outro, Rapper, sei lá, tem vários, né? E aí, você escolhe qual o tipo de alimento que você quer. Lá você clica, né, e daqui a algumas horas, até minutos, dependendo do lugar onde você mora, a sua alimentação está em casa. E você só faz simplesmente colocar na sua boca e digerir. E às vezes digerir até mal. Mas enfim, o reflexo de hoje é justamente para a gente tentar entender. Esse programa, ele é feito inicialmente para a gente refletir sobre a alimentação. Então não vai ser somente dicas de alimentos diferentes que vocês podem fazer em casa também. A gente vai procurar ver alguns tipos de receita interessante, né? Até com a participação de alguns outros professores, para poder fazer algumas coisas diferentes, para que vocês comecem a ter essa habilidade da culinária. Mas também a ideia é trazer essas reflexões sobre como é produzido, quem produz, né? Como é feito, o que faz bem, o que faz mal. Porque a gente tem um domínio de determinados alimentos e não tem de outros. Por exemplo,
de espécies detectadas no mundo de forma comestível, o ser humano ele já consumiu 7.000 espécies. Hoje em dia, o ser humano só consome provavelmente os 150 espécies de plantas. Isso eu estou falando só de plantas, tá? Então, imagina só, de uma variedade de 7.000 plantas que a gente consumia antigamente, hoje a gente consome 150 plantas. Isso é de uma gravidade extrema. Fora que desses 150, a gente só tem 4 alimentos mais dominantes, que aí seria o milho, o trigo, a soja, entre outros que agora eu não estou me recordando bem, que a gente pode depois estar falando sobre eles. Então, de um universo, né, de 150 que hoje a gente consome, a gente tem um domínio aí de 4 tipos de alimentos. Então isso é muito grave, né? E nesse processo a gente vê que o Brasil, por exemplo, até a década de 90 a gente estava no mapa da fome, né? Na década de 10, principalmente ali depois de 2014, a gente vai estar saindo desse mapa da fome, só que é uma fome em termos de subnutrição. Ou seja, no Brasil, até muito pouco tempo atrás, milhões de pessoas viviam na fome. Tinha regiões que chegava a mais de 50% da população que não tinham um alimento adequado para se comer todos os dias. Então, passou-se um período, né? Então ali você chega depois de 2014 e você tem um período de alívio nesse sistema. Não quer dizer que não haja pessoas passando fome no Brasil. Inclusive, nesses últimos anos a gente provavelmente vai entrar de novo no mapa da fome, o que é uma coisa cruel e absurda. Mas mesmo nessa questão da subnutrição, eu queria também chamar a atenção para uma outra questão, que é justamente a subnutrição que a gente tem de excesso de alimento. Aí você diz, como assim, Luan? Como é que a gente tem uma subnutrição por excesso de alimento? Por exemplo, a batata frita que tu come em tua casa, a salsicha que tu come em tua casa, né? Aquele hambúrguer, aquele pastel que eu falei no início. Talvez esses alimentos eles não tenham nutrientes que sejam suficientes para o teu corpo. Às vezes tu vai lá e tu compra aquela bolacha recheada, aquele salgadinho, aquilo até enche tua barriga, mas aquilo não tem uma propriedade nutritiva para o teu corpo. Então a gente tem um problema no Brasil hoje, que é essas calorias vazias. Ou seja, o que é caloria? Né? Uma medida da química e física que basicamente mede o calor de um alimento. E esse calor ele vai, de certa forma, energizar nosso corpo. Né? Então, quanto mais um alimento tem de calorias, mais excesso de energia a gente tem. Só que a gente está vendo hoje uma coisa muito problemática, que é essa caloria vazia. Ou seja, ela enche tua barriga, mas ela não produz nutrientes suficientes para que teu corpo ele funcione de uma forma tida como normal. E aí ainda tem uma problemática, que é o excesso de peso. Então a gente está vendo hoje no Brasil ser um dos países que mais tem gente com sobrepeso. Mais de 50% da população hoje no Brasil está em faixa de sobrepeso, e a gente está caminhando para alguns índices aí de obesidade. Então nesse procedimento é importantíssimo a gente falar um pouco sobre essa alimentação. Sobre o alimento que a gente come em casa, sobre o alimento que é produzido, sobre o alimento que é vendido no mercado. Ou seja, como ele é feito, quem é que faz, por que é que chega na nossa casa só determinados tipos de alimento. Então a gente tem que começar a refletir um pouco sobre esses assuntos. Então o Tô de Rango, né, que é esse nome aí que eu escolhi justamente para a gente dialogar e a gente falar um pouco sobre essas questões, ela é justamente um programa que aborda tudo isso, tá? A gente vai abordar desde do alimento que entra no prato da nossa casa até aquele produtor, né? É o pequeno produtor que produz ele lá na roça, lá no assentamento. Então a ideia é que a gente reflita, tanto de forma histórica, de forma social, de forma econômica, de forma nutricional e de forma biológica também. Ou seja, né, nesse programa a gente vai ter algumas dicas de como, por exemplo, a gente pode reciclar nosso alimento orgânico, né, transformando ele em composteira, por exemplo. Como é que a gente pode estar usando determinados óleos, por exemplo. Né? É legal usar óleo, é legal fritar. E se for fritar,
Com que tipo de óleo eu devo usar? Ah, o de girassol, o de canola. Qual seria o melhor, o ideal? Então tudo isso a gente vai refletir um pouco. Esse vídeo ele é um vídeo mais introdutório para a gente iniciar esse diálogo, certo? A gente vai estar sempre se encontrando uma vez por semana. E aí sempre eu vou estar gravando os vídeos para a gente poder refletir sobre esse tipo de alimentação. Então cada programa vai ser um tema diferente em que a gente possa estar dialogando. E vocês também podem interagir a partir de perguntas ou de dúvidas ou de dicas também, certo? Se quiser corrigir, professor, você falou uma coisa errada, eu pesquisei aqui, foi eu. Não tem problema. A ideia é que a gente interaja. Inclusive vocês podem até pedir temas. Ah, professor, eu queria que desse o tema sobre alimentação infantil. Então vamos discutir o que é alimentação infantil? Simples, é só ir lá nos comentários aí no YouTube, né? Então aproveite e dá aquela curtida no vídeo para poder a gente ter aí uma resposta. Também curte, segue o canal SEMAS, bota lá nas notificações para poder vocês estarem recebendo aviso dos vídeos novos e divulguem para que a gente sempre possa ampliar o nosso número de seguidores, certo? Então um beijo para todo mundo. Obrigado aí por ter assistido até aqui. Valeu e espero que vocês comecem a refletir sobre a nossa alimentação. Beijo, valeu.